igreja. Glória a Deus. Eis-nos aqui mais um domingo na presença do Senhor. Ele nos trouxe até aqui, nos concedeu vida, saúde, derramando a sua graça sobre as nossas vidas para que nós estivéssemos aqui hoje. Que neste momento você possa se prostrar na presença do Senhor, abrir o seu coração e realmente se derramar diante dele, porque ele é fiel, ele está aqui neste lugar. Que nessa noite você possa ser alcançado por ele. Então se sinta à vontade para louvar o Senhor, levantar a sua mão, se prostre verdadeiramente, esqueça de toda qualquer pessoa que está do seu lado, ao seu redor, e realmente se prostre ao Senhor, amém? Amém. Glória a Deus.
Que o Senhor continue, Senhor, ouvindo o clamor do nosso coração e possa nos alcançar nessa noite de forma tremenda, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos querer se sentar. Meus irmãos, já quero convocar os irmãos. Domingo pela manhã nós vamos ter a nossa sessão administrativa, né? Assembleia Extraordinária para as coisas da nova diretoria da igreja. Então, chegando aí para apresentar, aos irmãos os nomes. O irmão Júlio está aqui agora à noite, mas ele está recolhendo as fichas dos irmãos. Quem me entregou, pode entregar o irmão Marquinhos. Viu, irmão Marquinhos? Tá bom? Se o irmão trouxe. Então, domingo, próximo domingo, às 9h20 da manhã. Bom, seria interessante que os irmãos também fizessem presença aqui para poder a gente ter essa assembleia domingo. Quero chamar a irmã Juliana, missionária Juliana, para trazer um convite aqui às crianças, aos pais também, para um trabalho que vai ser realizado aqui no próximo sábado, dia 1º de novembro. Irmãos, já imaginou? Sábado é 1º de novembro. Então, hoje é o último domingo do mês de outubro, estamos encerrando mais um mês, o mês 10, vamos entrar no mês 11. Daqui a pouco chegou o ano 2026, né? Boa noite, irmãos. De manhã, o Vitor esteve aqui com os irmãos para divulgar esse momento, né? E a nossa intenção como Distrito de Luz e o Saber Mais que a gente colocou ali na frente é servir aos irmãos e servir a comunidade aqui também. Então, nós estamos preparando a sala, já foi pintada, tem 2 móveis, então a gente quer ainda incrementar bastante, mas mesmo assim o Vitor já começou a atender, né? A intenção é a psicopedagogia social, então já temos 2 alunos que são da comunidade, né? Que chegaram pelo trabalho. E, irmãos, também sempre gosto de agradecer pelo entendimento dos irmãos e pela disponibilidade de nos ajudar com essa sala. E a gente quer fazer de forma não contínua, mas bimestral ou trimestral, algumas atividades também da área da educação. Então, neste próximo sábado, dia 1º, a irmã Micheline, que é uma professora da secretaria também, vai nos ajudar com uma atividade muito legal. Então, para crianças de 6 a 12 anos, se você tem crianças mais novas e deseja que participem, você pode falar comigo. Então, nós temos aí umas 15 vagas, 15 a 20 vagas mais ou menos, para elas poderem trabalhar com arte. Os irmãos sabem que a música, artes plásticas, a arte cênica, né, da encenação, tudo isso faz parte da nossa vida e isso nos ajuda no nosso desenvolvimento, não só como adulto, como criança, como adolescente. Então a gente quer trazer essas artes. E no próximo sábado a gente vai ter um momento de arte-terapia com a irmã Micheline, eu e o Vitor vamos estar aqui também. E esperando com muita animação, com muita alegria, com muitas tintas, com muitas coisas coloridas para a gente poder se divertir e aprender. A gente vai trabalhar com os frutos do Espírito e arte-terapia. Tá bom, irmãos? Então, sábado, dia 1º, 9h30 da manhã. Amém. Amém. Obrigado, irmã Juliana, pastor Vitor. Quarta-feira a gente estava aqui, o pastor Vitor estava aqui atendendo, né, uma criança. Já tinha feito entrevista com a mãe de outra criança aqui da comunidade para atuar nessa área de psicopedagogia. Então, é importante até divulgarmos como igreja na comunidade para a gente poder estar assistindo, né, as crianças que necessitam desse atendimento. Né? Quero convidar a irmã Kalena. Irmã Kalena, por favor, minha irmã. É só que ela vai falar, não? Dá uma palavra sobre o evento de ontem. Eu gosto que a irmã Kalena vem de verde, que aí combina com a cor da igreja, que agora é verde, irmãozinho aí. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Em nome da MCM, nós queremos agradecer a participação das irmãs
a contribuição, a presença de cada uma foi muito importante. E graças a Deus deu tudo certo. Né? O tempo foi curto, mas graças a Deus nós conseguimos angariar alguma coisinha, mas ainda está à disposição aí, tem muita coisa boa. Estou falando do bazar, né, gente? Geralmente eu engulo as palavras mesmo, né? Eu estou falando do bazar, né? Ainda tem muita coisa boa, quem estiver interessado, tem coisas novas, com etiqueta ainda, é um bazar, só tem na IBV, né? Amém? Amém. Eu já não sou muito de falar e pego de surpresa assim, aí pronto, acaba com o repertório. Mas já que eu estou aqui, você me dá 5 minutinhos, eu estou com um testemunho para dar e eu estava buscando coragem e não achava, mas agora, né, vou aproveitar a oportunidade e falar. A gente sabe que retidão e justiça são a base do trono de Deus, né? São alicerces. E às vezes os irmãos podem perguntar assim, por que eu falo tanto de situações difíceis, de problemas? É porque eu tenho aprendido nessas situações, né? Deus, eu não sei, cada um tem um temperamento, tem um jeito de ser, e Deus tem como tratar com cada um. E nessas situações eu tenho aprendido muito, graças a Deus, para a glória de Deus, né? Em 2022, eu passei por uma situação muito complexa. Eu estava à base de tarja preta, eu estava com depressão profunda, e eu já vinha trazendo essa depressão há quase 10 anos, né? Muito tempo. E era muito violenta quando me pegavam, me jogavam mesmo na cama e eu ficava, sabe? Era terrível, todo mundo sofrendo lá em casa. Aí eu dei uma melhorada, né? Fui para o psiquiatra, estava tomando os remédios e melhorei um pouco. E aí qualquer gatilhozinho dispara, né? Uma depressão. E aí eu falei, eu não sei quem entrou em contato com a Bia o grupo de oração da igreja. Aí eu recebi uma mensagem lá em casa da Fran, falando que a Bia convidou o grupo de oração para estarmos no sábado, lá no Parque da Cidade, no Parque do Riacho Fundo, né? Para interceder por você, porque eu estava muito ruim, eu estava no fundo do poço mesmo. Né? Agora, uma coisa curiosa que eu acho, que eu tenho certeza, é que mesmo nessa luta que eu passei com a tal depressão, eu nunca senti vontade de morrer. Eu sofria muito, mas o meu choro era, Senhor, eu quero vida, eu preciso viver, eu quero viver. E eu acredito que por esse motivo Satanás nunca encontrou brecha, né? Era só. E aí a Bia reuniu o grupo e nós fomos lá para o Parque do Riacho Fundo. E nós oramos a manhã todinha, passamos a manhã toda orando e cantando, louvando a Deus e tal. Eu já saí de lá outra pessoa, né? Eu já me sentia assim, parece que eu tinha tomado uma injeção de ânimo, aquela coisa. Deus operou naquele momento. Mas, passado alguns dias, a Bia e toda a igreja sabe que meu filho mais velho teve um problema e ele adquiriu aquela mal de Crohn, né, doença de Crohn, e eu balancei de novo, né, eu fiquei assim, meu Deus, será que não foi cura? Fica aquela, né, porque já há tanto tempo sofrendo, aí a gente já fica pensando que estava voltando a situação. Balancei um pouco, mas não. Graças a Deus, eu levantei de novo, para a glória de Deus. Aí quando foi em dezembro de 2022, eu passei por uma situação que essa acho que foi a gota d'água para dizer assim, ou você recebe a cura, ou você vai voltar para o fundo do poço, né? Porque foi uma situação muito, muito, muito difícil, muito difícil. E olha, eu
tenho passado, que a igreja tem acompanhado a minha situação, né? Problema sério, uma limitação que eu tive por causa de uma cirurgia na coluna. Mas não existe enfermidade pior do que a depressão. A depressão é a pior enfermidade que eu já experimentei em toda a minha vida. Porque você não tem vontade de viver, você não vê assim, além, a pessoa só quer mesmo que o mundo acabe. Eu amava quando dava 6 horas da tarde e chorava quando o dia amanhecia, porque eu achava o dia muito longo, né? Mas, enfim, aí passando por essa situação, foi uma época que o doutor viajou para o Maranhão, porque eles tinham que se reunir lá com a família. Eu falei que eu não ia, né? Porque eu estava muito mal. E aí eu fiquei. Ele tinha que ir, eu fiquei. E aí os meninos, mãe, eu vou ficar com a senhora. Eu falei, não quero. Esse momento é meu e de Deus. E eles muito preocupados, porque eu muito depressiva, eu fiquei sozinha naquela casa. Falei, não quero. Olha, eu sinto muito, mas eu não quero a companhia de ninguém. Esse tempo que o seu pai passa lá no Maranhão, eu só quero a companhia de Deus. Deus vai operar, eu creio que Ele vai operar, porque eu acredito, eu tenho fé, né? E aí eu fiquei, orava e chorava, era o que eu fazia, nem me alimentava, eu alimentava direito. Essa criaturinha ficou comigo, eu não quis ficar com ninguém, a Fátima disse, eu vou deixar pelo menos o Heitor. Aí quando eu entrava para o quarto para chorar e orar, e ele entrava e falava, vovó, o que foi, vovó? Eu falava, não, meu filho, eu vou estar conversando com Deus. Aí ele ficava ali quietinho, eu ia louvar, ele louvava comigo, ficava de joelho, é gracinha, tem até foto. E aí uma tarde, eu estava sentada, chorando e orando e ouvindo uma pregação, né? E na hora que eu não lembro, sinceramente, eu sei que era sobre libertação a pregação. E quando a pastora falou assim, levanta agora e dá glória a Deus, recebe a tua cura. E eu levantei as mãos, orei, e naquele instante eu recebi realmente. Porque eu senti o mover do Espírito Santo. É algo que a gente não pode explicar, mas quem já sentiu sabe como é, né? E o que eu quero dizer é o seguinte, de lá para cá, de 2022 até agora, eu já passei por uns testes bem terríveis, né? Mas eu quero dizer que Deus, Ele tem o controle de tudo. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. E quando a gente clama, Ele é lindo demais, Ele sabe a hora certinha de nos abençoar e nos socorrer. E até hoje, e para sempre, eu creio que eu estou curada da depressão. Nunca mais eu tomei um remédio de 2022 para cá, né? A Fran, uma vez eu falando lá, dando testemunho, a Fran disse assim, mas você deixou passar muito tempo. Eu falei, para ter a certeza de que eu realmente estou curada, né? Então é isso. Grande é o nosso Deus. Toda honra e toda glória sejam dadas a Deus. Amém? Amém, Macarena. Vai falar, pastor? Amém. Bênção de Deus. Então, a IBCM ontem realizou um bazar. E esse bazar foi justamente para também angariar fundos para a reforma que está acontecendo. Irmãos têm se levantado, têm abençoado. E a gente, agora há pouco a irmã disse, pastor, fiz um pix na conta da igreja aí, há pouco mais de coração para a obra. E a gente vê o agir de Deus, meus irmãos, e está acontecendo, né? Está acontecendo. Aí eu fiquei preocupado, porque tem o construtor, eu falei aqui quinta-feira, o construtor que é o Wellington, é meu vizinho, é o síndico do prédio, ele construiu nossa casa na Fonte Alta. E quando, por exemplo, a argamassa daqui, que a gente usou no piso, eu comprei toda no CNPJ dele, porque quando compra no CNPJ de empresa, e lá também só vende CNPJ, é uma loja que tem na Fonte Alta, é com preço abaixo. Por exemplo, a argamassa é 37 aqui, lá eu comprava de 27, a C3. Então,
Você vai comprar uma quantidade grande, então você compra de CNPJ, e ele disse, não, pastor, quando precisar pode pegar no CNPJ da minha empresa. Então a gente pega lá e paga e fica mais em conta. Eu precisava pegar essa semana 3 massa corrida. E sempre eu falo com ele, mesmo tendo liberado, mas toda vez que eu vou, eu falo com ele, ó. Eu mando uma mensagem no WhatsApp, vou estar passando na loja para pegar. Aí eu mandei uma mensagem para ele de manhã, eu estava indo buscar as 3 massas corridas para trazer aqui. Aí ele mandou uma mensagem seguinte: pastor, se você tiver pressa, urgência, eu levo essas 3 massas corridas para você aí na sua casa, e amanhã você leva para a igreja, porque ele já tinha saído para trabalhar, ele saiu cedo, estava na Asa Sul. Eu disse, não, eu passo lá, fica tranquilo, eu vou passar lá e pegar as 3 massas corridas, porque o pedreiro lá, o pintor, já vai precisar agora, então já estou levando. Aí, então tá bom, mas e a tinta, você já comprou? Eu disse, não, ainda não pensei nem na cor ainda, eu vou ver isso agora, que a gente está preparando a parede. Ele disse, olha, eu vou na Pepe Tintas aqui na Asa Sul, vou comprar uma tinta para vocês. Eu nem sabia se era uma larga, vai lá, comprar tinta para vocês. E aí só saber a cor, só pode ser azul ou verde. Então, aí quando eu cheguei aqui, ele mandou uma paleta de cores, eu disse, comprei essa aqui, que é esse verde que está aí. Como ele sabe que eu sou palmeirense, só se ele quiser agradar também. Aí, mas é o verde bonito, né, Jade? E daí, meus irmãos, 3 latas de tinta, e tinta boa, de alta qualidade, né? E tanto que a nota, 3 latas de tinta, 1.455, eu fui pegar aqui, ele comprou na Asa Sul, fui pegar aqui na Pepe Tintas. E a gente ia precisar a tinta lá para dentro do santuário. E eu fui lá na loja. Não, interessante que eu só comprava na loja ao lado, né? A Riacho Tintas. E como ele comprou lá, eu tinha que pegar. E eu aproveitei para fazer a propaganda. Não sabe como é fazer propaganda? Fazer a propaganda e fiz a propaganda. Aí no outro dia eu precisei da lata de tinta e fui comprar. Mas eu não sabia que o pessoal estava vendendo também no CNPJ dele, do meu amigo, para dar o desconto. E eu fui pegar achando que estava comprando. Com pouco tempo eu recebi o telefonema dele, uma mensagem dele: pastor, está precisando de mais tinta aí? Eu disse, não, a gente já precisou de uma aqui, mas já comprei. Já tá, mas eu não sabia que estava. Fiquei sabendo na sexta-feira. Aliás, não, foi ontem fui buscar uma outra lata de tinta. Aqui eu fiquei sabendo que estava saindo no CNPJ também dele. Aí eu aproveitei para falar com ele. E ele disse, pastor, mas já te falei se precisar mais tinta. Meus irmãos, eu tenho a maior dificuldade de pedir. Eu disse, não, meu irmão, não, fica tranquilo. Inclusive a lata que eu peguei ontem foi mais Eduardo que deu. Daí viu que me ia dar uma lata ali. Aí na sexta-feira, pastor, já vou passar o Pix aqui para você comprar essa lata de tinta lá amanhã. Eu disse, não, deixa os outros irmãos abençoar também, rapaz. Você pode deixar os outros irmãos abençoar. Mas tem sido assim, meus irmãos, graças a Deus, né? Estamos recebendo ajuda, irmãos têm ajudado, né? Desde o início, desde a troca quando fomos trocar o piso, envolvimento dos irmãos participando, né? Então a gente louva a Deus, agradece a Deus por cada irmão realmente que tem ajudado, colaborado, né? Marcado presença. Eu sei que nem todos podem. A gente sabe que há momentos que o irmão tem um compromisso, tem uma correria com a família e que não pode, mas igreja é assim, né? Quando pode, está aí, está firme, né? E a gente sempre vê a mão de Deus, né? Sempre percebe a mão de Deus abençoando e ajudando, né? Então a gente agradece essa oportunidade, mas se a gente não faz, vai ficar aí sem fazer. Mas precisamos fazer, porque é a casa do Senhor. Às vezes as pessoas, a igreja fica gastando dinheiro com prédio, com templo. Meus irmãos, é onde a gente se reúne para adorar a Deus. Amém. A gente não quer a nossa casa bonita? Amém. Então vamos querer também a casa do Senhor bonita, aconchegante, para que as pessoas, quando chegar aqui, se sintam bem, se sintam à vontade, receber nossa família, nossos amigos, o povo de Deus. E principalmente Deus se faz presente.
E Deus se agrada. Davi, quando foi edificar o templo, que a gente chama o templo de Salomão, ele deu tudo que ele podia dar, tudo que tinha ele pôde colocar à disposição, mas ele mesmo disse: quem sou eu e quem somos nós? É um privilégio quando podemos fazer a obra do Senhor. Então eu quero agradecer aos irmãos, esse empenho, os irmãos que têm vindo, têm participado, têm colaborado. O irmão Cirineu me sequestrou sexta-feira para comer a feijoada, aí até diminuiu o ritmo, não foi, irmão Júlio? Aí já voltei, já muito afetado da feijoada, já não aguentei render muito ainda. Mas é isso aí, a gente se alegra mesmo com os irmãos, a gente se alegra com a igreja. E no dia 8 e 9 de novembro, vai ser a reinauguração oficial, que é o aniversário da igreja. Ainda que eu creio que no próximo domingo nós já vamos estar lá. Nosso desejo já está hoje, mas realmente ontem foi o dia todinho, não foi, irmão Júlio? Final do dia foi que a gente encerrou aí para lavar, organizar, para levar, para montar som, não dava não. Vamos fazer sem pressa, irmão Minho? Fazer sem pressa. Irmão Minho, eu não sei como é que consegue estar de pé ainda. Eu disse: rapaz, o homem aí é uma potência. Não para não. Mas toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Amém. Tem uma família que nos visita, é o Edson, Edson? Por favor, Edson, fique em pé com sua família linda. Olha, a família abençoada que nos visita, bem-vindos à nossa igreja. Elisângela, Eva, Sofia e a Esther. Deus abençoe, bem-vindos à casa do Senhor, a essa igreja. Estela, vamos dar boas-vindas? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém, bem-vindos, irmãos, alegria. Vamos nos colocar em pé. O Ministério Louvor vai estar. Aproveita esse tempo, esse momento, e dá um abraço ao irmão que está do seu lado, dê as boas-vindas, abraça os nossos irmãos. Pode sair do seu lugar, abraçando a todos.
Outro igual não há.
possamos sentir essa doce presença do Senhor, a presença do Senhor que vem trazendo cura, que vem trazendo libertação, que vem trazendo para nós a cada dia a esperança de que nós um dia veremos o Senhor e nos alegraremos com Ele, onde Ele diz que lá cessarão todos os clamores, toda dor, toda a lágrima cessará. Nós cremos nisso e por isso nós gostamos e nós sentimos alegria e prazer nessa adoração. E que hoje você possa dizer ao Senhor: eu quero alegrar o teu coração, ó Pai. Eu quero dizer ao Senhor como o Senhor é bom para mim. Como, apesar de mim, o Senhor tem sido bom para mim. E sabemos que o Senhor continuará em todo o tempo bom para nós. Que nós possamos cantar essa canção que diz: quero alegrar o teu coração. Que nós possamos cantar e sentir a presença do Senhor. Amém?
Senhor, amedrontados, meu Deus, porque a vida, Senhor, ela nos traz momentos difíceis, mas nós sabemos que independente, meu Pai, de qualquer coisa, o Senhor está conosco, o Senhor está na frente, que o Senhor vai trazer solução, meu Pai, para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, porque o Senhor já venceu por nós, Senhor, e nós temos essa certeza nos nossos corações. Que o Senhor continue falando conosco, meu Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Graça e paz, igreja, boa noite. Glória a Deus. É um dia de adoração, um dia de gratidão, todos os dias, né? Um dia de gratidão, é um dia de cada vez. Nós não temos nosso relógio ali, mas eu trouxe aqui o meu reloginho. Se eu ultrapassar, os irmãos me avisem, hein? Irmãos, mais uma vez, quero agradecer ao nosso Deus pela oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra do Senhor, a preciosa palavra do Senhor, e compartilhar com os irmãos, né, o que o Senhor falou ao meu coração e dividir com os irmãos a preciosa palavra dele. Quero agradecer à igreja, a confiança da igreja neste sentido. Quero agradecer ao pastor pela confiança também, por compartilhar o púlpito conosco. É uma honra estarmos aqui para engrandecer o nome do Senhor. Nosso tema, pode colocar para nós, minha amada, está no capítulo 16 de 1 Coríntios. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias. E o nosso tema é firmes na palavra e no amor do Senhor. Mas como nós identificarmos isso para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, né? Como identificar, como a Kalena testemunhou, a grandiosidade do Senhor, né? Uma palavra firme que foi ministrada no coração dela, e como ela recebeu essa palavra. Então, é para nós a palavra de hoje, né? Firmes na palavra e no amor constante do Senhor, no amor, aquele amor infinito, aquele amor que não mede, aquele amor que não nos censura, aquele amor que nos corrige, aquele amor que nos traz todo dia, né? Um sopro de vida. E esse grande amor está no capítulo 16 de 1 Coríntios. Amém? Amém. Vamos ler. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Irei, porém, ter convosco, depois de ter passado pela Macedônia, e bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas quero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. E se for Timóteo, vede que esteja sem temor
convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhe-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe ofereça boa ocasião. Vigiai, estai firmes na fé e portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor, ou algumas traduções com caridade. Até aqui, irmãos. Irmão Raimundo, por gentileza, nos eleve a Deus, nos colocando diante do Senhor, e que a boa palavra encontre, os nossos corações. Amém? Amém. Pai Santo e Pai amado, nós nesse momento estamos na Tua presença, meu Pai, te pedimos que o Teu Espírito, meu Pai, abra os nossos corações para receber a Tua palavra. Que o nosso coração seja uma terra boa para receber do Senhor, meu Pai, esta linda palavra para mudar as nossas vidas, transformar. E que nesta noite, meu Pai, que o Teu Espírito possa nos ensinar de maneira poderosa, usando a Tua serva de maneira gloriosa, meu Pai, da maneira que Tu queres, meu Deus. É isso que nós te pedimos e entregamos, meu Pai, em Tuas mãos, pelo poder do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Amada igreja, neste livro de 1 Coríntios, a partir do capítulo 7, todo ele são instruções trazidas pelo apóstolo Paulo à igreja de Coríntios e que nos serve até hoje, né? E contextualizando a carta de Coríntios, Paulo havia recebido um chamado especial de Deus para pregar sobre Jesus Cristo. E Paulo havia também passado 18 meses naquela cidade, naquela segunda viagem que ele fez a Coríntios. E ele conhecia muito bem os moradores daquela região e os irmãos também da igreja, porque ele implantou a igreja. Então ele conhecia as dificuldades da igreja, Ele conhecia o que a igreja estava passando. Então por isso que a carta de Coríntios é importante para nós, como igreja do Senhor, porque são instruções valiosas para aquela época e para hoje, porque a palavra do Senhor ela é viva, e ela vai sempre se renovando de acordo com as nossas necessidades. E também ele nos ensina aqui que cada cristão tem um trabalho específico. Então, cada um de nós temos um trabalho na obra do Senhor. Somos diferentes uns dos outros. Uns para pregar, outros para cantar, uns para atender na entrada, recepcionar. E assim a igreja do Senhor vai crescendo, vai desenvolvendo. Então, é um papel diferente que nós temos, mas que cada contribuição nossa, cada desempenho nosso tem um valor para o nosso Deus. Amém, irmã Gracinha? E as tarefas também, todas elas são importantes, são necessárias. Não existe a tarefa que o Senhor deu para Abel, ou a tarefa que o Senhor deu para o irmão Almir, são diferentes, mas são extremamente importantes para nós como cristãos e para o mundo também, Porque nós atuamos e trabalhamos para que almas sejam alcançadas. Então, todo trabalho, ele é válido, todo trabalho, ele é rico, ele é precioso. Por isso que lá no capítulo 15, Paulo, ele termina a sua carta dizendo assim, lá no 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Ele repete, Seja firme, vigiai, seja firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão
no Senhor. Então, toda boa obra, ela tem valor para o Senhor. Então, Paulo nos instrui sobre isso. E Paulo também, no capítulo 15, ele mostra para nós, aqui na terra, a importância do céu, a importância do sacrifício de Jesus, a importância da cruz, a importância da remissão dos pecados, a fé, porque sem fé nós não vamos a lugar nenhum. Sem crermos no Senhor Jesus, sem acreditarmos na sua ressurreição, nós não fazemos nada. A sua obra é em vão, a minha e a sua. Porque se nós não crermos, se nós não confiarmos no céu, no que vem do céu, como nós vamos fazer algo na terra? Não é isso? Então Paulo está dando para nós instruções preciosas, primeiro, naquela época, para a igreja de Coríntios, porque eles desconfiavam, né? Eles estavam brigando se realmente houve a ressurreição ou não. Mas Paulo foi uma prova viva do amor de Deus, né? Paulo foi usado pelo Senhor Jesus e tiveram muitas testemunhas. Está aqui no texto do capítulo 15, que mais de 500 pessoas, ele falando, viram a ressurreição do Senhor. Algumas ainda vivem até hoje, ele fala, naquela época. Depois apareceu para os discípulos e, por último, a Paulo. Então, nesse capítulo 15 de Paulo, ele vai ao céu, ele traz para nós informações preciosas para aquele povo e para hoje também, para nós usarmos como instrumento de pregação. Então, nenhuma boa obra é inútil. Muitas ações práticas têm valor para Deus e para muitos cristãos. Então, nada do que nós viermos a fazer, irmãos, se for para a obra do Senhor, se for para a honra e glória do Senhor, ela será em vão. Ela tem um propósito. E primeiro esse propósito nós temos que encontrar ele no céu. Então Paulo, ele trouxe a grandeza, né? A grandeza, expressando a grandeza da ressurreição de Jesus Cristo, a certeza da vida eterna, a confirmação da divindade de Cristo e também a esperança que transcende a morte. Então, muitos naquela época tinham receio, mas eles não criam na ressurreição de Jesus Cristo. Também a motivação para viver uma vida santa, uma vida com o Senhor, uma mudança de vida, que é o que se propõe a cruz, né? Uma mudança de vida. E a revelação do poder transformador de Deus. Nenhum de nós somos iguais, desde o dia que o Senhor nos encontrou. Jamais seremos, né? Podemos mudar de cidade, podemos mudar de país, mas o Senhor está conosco. Somos a mesma pessoa. Então Paulo tratou da segunda vinda de Cristo. Ele tratou da vitória sobre todos os seus inimigos. Ele tratou também do nosso corpo glorificado. Então, aqui Paulo, ele foi credenciado pelo Senhor. Então Paulo, ele foi testemunha ocular de Jesus Cristo ressurreto. Está lá em Atos, depois os irmãos anotam e podem ler lá em Atos de 9, de 3 a 6, né? Porque ele estava lá no caminho de Damasco. É um texto muito conhecido dos irmãos. E Paulo, ele afirma, né, que ele é uma testemunha da ressurreição do Senhor. A transformação de Paulo, que Paulo era um perseguidor de cristãos. E Paulo desce à terra, no capítulo 16, né, onde nós estamos, que é o nosso tema do mês. E Paulo vai tratar das necessidades de sermos generosos, acudirmos às pessoas necessitadas, porque pode ser eu e pode ser você. Bia, eu não lembrava desse dia glorioso que a Kalena citou lá do parque. Para você ver, ela estava necessitada, meus irmãos. A nossa boa obra, como a palavra do Senhor, ela confirma que ela não é em vão, né? Os irmãos acabaram de ter a confirmação, uma testemunha ocular, que é a própria Kalena citando.
Nós podemos até esquecer do que nós fazemos, mas quem recebe não esquece. Quando ela citou, irmã Fran, eu tinha esquecido daquele dia. Irmãs, e foi, falando para as irmãs, foi uma manhã tão pequena, mas tão gloriosa, foi diferente. Porque nós sentamos naquele parque aqui do Riacho Fundo, nós cantamos, nós louvamos, nós oramos, nós choramos, nós testemunhamos, e foi muito bom, foi um momento muito gostoso, foi uma manhã. Depois nós levantamos acampamento e fomos para as nossas casas almoçar. Mas foi muito grandioso, foi grandioso para Calena, e eu acredito que tenha sido grandioso para outras irmãs também. Então a boa obra, quando ela realmente vem do céu, né, usada, a irmã foi usada, então deixe-se usar para que o que venha do céu realmente atinja a terra. E é isso que Paulo está trazendo para nós agora, né? O capítulo 16, ele reflete sobre o céu, mas aqui na terra. Se nós soubermos utilizar as ferramentas que o Senhor nos traz, nos proporciona, nós vamos fazer uma boa obra. Nós vamos fazer algo grande para alguém que recebe. Pode ser pequenininho para nós, pode não ser uma moedinha deste tamanhozinho, mas será grande para o outro. Entendemos que este texto nos relaciona entre o céu e a terra. Entendemos que a fé cristã não nos aliena, irmão, do mundo, mas nos conecta com as circunstâncias, com os dramas uns dos outros, com as dores. Quando foi que você falou para o irmão, a sua dor é a minha dor? Eu ouvi a irmã no grupo falando: irmã, a sua dor é a minha dor, a sua dor é a nossa dor. Quando os irmãos colocam lá no grupo que tem alguém enfermo, tem alguém doente, é a sua dor. Nós sofremos muito, irmão Almir, com a sua enfermidade. Nós sentimos muito, nós choramos muito. E nós, da forma como nós podemos, né, nós auxiliamos, nós ajudamos. Nós sentimos muito a dor pela situação do irmão Sirineu, da irmã Divina, com relação aos seus 2 netinhos doentes no mesmo período. Então, a sua dor, irmã Deonice, é a minha dor. A sua dor, Dene, é a minha dor, irmãos. Se nós não tivermos esse entendimento, nós não entendemos a grandiosidade do sacrifício de Jesus na cruz, por mim e por você. Por isso que o apóstolo Paulo, ele traz para nós essas cartas grandiosas para hoje, para nós entendermos que o céu está ligado com a terra, que a terra está ligada ao céu. Não é assim que muitas vezes nós oramos? Então nós temos que ser, irmãos, braços, entendemos que somos braços de misericórdia de Deus aos que necessitam. Então essa necessidade, necessariamente, ela não é talvez uma necessidade física, mas ela é uma necessidade emocional, ela é uma necessidade da carne, ela é uma necessidade do espírito, ela é uma necessidade de um enfermo que está próximo, de uma situação da qual eu não tenho como resolver, mas é o Senhor que vai resolver. Mas os irmãos vão me ajudar com a oração. Humanamente falando, talvez nós não consigamos resolver, mas juntos, unidos em oração, o Senhor traz a resposta. É o Senhor que traz a resposta para nós. Em muitas situações não somos nós que vamos estender, né, a mão e darmos algo palpável, mas nós somos aquele braço que
estende, aquele braço que segura, mas o braço da misericórdia, o invisível, é o que vem do céu. E o texto do capítulo 16 está falando de um drama lá em Jerusalém. Então, Jerusalém estava passando por drama, estava passando por necessidade, o sofrimento de pobreza, de escassez, muitos cristãos de Jerusalém passando necessidade. Então, neste texto rico do capítulo 16, nós temos 3 verdades para nós aprendermos hoje, jovens, vocês que estão iniciando na vida cristã. Paulo tem 3 verdades para ensinar para vocês. Nós que somos mais maduros, nós temos essa possibilidade de aprender também com o apóstolo Paulo. Então, a primeira necessidade daqueles que precisavam ser socorridos com recursos financeiros, porque a pobreza ela estava já assolada, a escassez, eles não tinham como plantar, eles não tinham recursos, porque eles tinham sido expulsos, eles estavam em outras terras, então eles voltaram e eles precisavam da ajuda dos irmãos para comerem. Está lá em Atos 11, 27 a 30, meus irmãos, onde uma profecia foi conclamada, que diz assim, lá no capítulo, em Atos 11, no 27 ao 30, diz aqui assim: naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome de Ágapo, dava a entender pelo Espírito, tá? Gravem muito isso, muito importante, pelo Espírito, que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Então, logo depois, Jerusalém precisou dessa ajuda dos irmãos. Então, a conclamação de Paulo era uma necessidade real, era uma pandemia que tinha assolado aquele povo em Jerusalém. Então, aquela escassez de necessidade, de fome mesmo, de comida, eles precisavam de comida, de vestimentas. Nós também passamos por necessidade. Nós passamos por uma pandemia. O Brasil passou por uma pandemia. E o que a Igreja Batista da Vitória fez? Quem se lembra? Eu me lembro, porque nos bancos tinha o meu nome. Eu não podia estar aqui, eu não podia estender o meu braço de misericórdia, mas a Igreja Batista da Vitória, através da nossa liderança, entregou cestas básicas para os necessitados. E nós ainda vivenciamos, irmãos, muitos que ainda passam escassez por conta desse tempo. Isso foi em 2020, nós estamos em 2025. Eu conheço ainda pessoas que não conseguiram levantar, que não conseguiram se erguer, mas glórias a Deus, muitos já conseguiram, muitos já retomaram as suas vidas, mas muitos perderam bens, perderam suas casas, perderam seus carros, perderam seus empregos, perderam suas empresas, fecharam. Hoje mesmo eu ouvi isso. Então, talvez não tenha acontecido com você, mas aconteceu com muitos. E nós passamos por essa situação. Não foi diferente de Jerusalém. E teve muitos irmãos que colaboraram, muitos irmãos que ajudaram. Então, no capítulo 16, Paulo nos ensina que nós não podemos nos omitir em hipótese alguma, que é uma necessidade local, talvez mundial, e talvez projetos, vidas, salvação. Então, tem muitas situações das quais nós podemos estender nossos braços de misericórdia. A fome, irmãos, ela não espera. Tem muita gente
que às vezes a gente vai levar a palavra, mas a gente não leva uma cesta. Então, a fome, ela fala mais alto. Então, é necessário, sim, o alimento. Paulo está nos instruindo isso. É necessário que a igreja de Deus se envolva, pregando o evangelho da salvação, sendo o braço da misericórdia. Fora da nossa igreja, tem muitas, talvez, igrejas fora que talvez necessitem. E quando nos for solicitado, que possamos ser esse braço de misericórdia de Deus. Amém, igreja? No capítulo 16 ainda, lá no verso 1, o apóstolo Paulo diz assim: ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às outras igrejas da Galácia. Então eles já tinham feito, irmão Bia. Eles já tinham feito em outras igrejas. Não era a primeira vez que Paulo estava orientando, instruindo, ensinando e colocando em púlpito, né, a igreja. Então, Paulo ensina aqui, pastor Ranulfo, que os pastores precisam trazer a púlpito, né? É bênção, é espiritual. A oferta, irmãos, é espiritual, como é o nosso dízimo. É a nossa profissão de fé, é o nosso compromisso, é a nossa mordomia, é o nosso compromisso com Deus. Então, a oferta, como nós fizemos, olha que trabalho lindo a MCM fez. Em poucos dias, num dia só, arrecadou um valor substancial para poucas irmãs, né? Poucos membros da igreja, em um dia. Isso é graça, veio do céu, é o céu que abre. Quando o nosso coração abre, o céu se abre. É ali, que o Senhor vai estender o seu braço de misericórdia através de nós. Então, Paulo ensina, pastor Ranulfo, que a matéria é de púlpito. Não fique sem graça ao ao receber uma oferta de uma tinta. É para o templo, é para a glória do Senhor, é para nós termos um templo um pouco mais agradável. Nós podemos pregar debaixo da árvore, sim, mas nós temos um templo, vamos zelar por ele, vamos cuidar dele, né? Ele está ensinando, pastor Ranulfo, a conclamar o poder de Deus. É bíblico, irmãos, é bíblico, está aqui. Paulo está nos ensinando. É Paulo que está nos ensinando. Todos, mesmo com pouco, é dever dar com alegria. É dever nosso compartilhar o que nós temos. E eu escrevi aqui, que é uma frase que todos conhecem. Ninguém é tão pobre que não pode dar, e ninguém é tão rico que não possa receber. Quem tem um amigo rico que já te procurou precisando de algo? Eu tenho. Então, ninguém é tão pobre que não possa ajudar e tão rico que não possa receber. Porque a palavra de Deus é para todos. A salvação do Senhor Jesus é para todos. Foi para Paulo, um perseguidor de cristãos. É para mim, uma pecadora. É para você, um pecador. É para todos, irmãos. É igual. Não existe branco, preto, azul, amarelo, pobre, rico. É para todos. A mão de misericórdia é para todos. O Senhor não faz distinção de ninguém, de lugar nenhum. Então, Paulo está nos ensinando, pastor Ranulfo, ensinando a Igreja Batista da Vitória, que é no púlpito que se colhe ofertas, é no púlpito que recebe ofertas, que recebe a bênção do Senhor, porque tudo que nós damos, tudo que nós compartilhamos para o Senhor, para o reino, não será em vão. E precisamos orar para ser bem administrado. Amém, irmãos? E nós temos vários testemunhos, irmãos. Como a nossa igreja mesmo,
Uma igreja onde nós já fizemos inúmeros, já participamos de inúmeros projetos, ainda continuamos a participar. Nós temos a implantação, como o pastor trouxe aqui recentemente, e ele divulgou para nós a implantação da igreja lá na Tailândia. É as nossas ofertas, irmãos, as nossas ofertas de missões, missões nacionais, missões mundiais. Muitas igrejas têm congregações, nós somos frutos de ofertas de outra igreja. Nós estamos aqui hoje, neste templo, porque a mão poderosa do Senhor, misericordiosa do Senhor, lá atrás estendeu para que o Riacho Fundo 1 tivesse a Igreja Batista da Vitória. Os missionários Valdeir e Morgana Contaifer, né, pastor? É assim que pronuncia, né? Eles abriram, irmãos, desde a pandemia, não é isso, pastor? Desde a pandemia. Então, olha só a dificuldade desses irmãos. E um irmão lá que foi convertido, ele que está no trabalho hoje. E essa igreja vai crescer, amém, irmão? Porque é necessário. Idolatria se tem em todo lugar, tem dentro da nossa casa, tem dentro do nosso trabalho, tem aonde nós visitamos. A idolatria, ela está em todo local. E nós precisamos mostrar o amor do Senhor através do nosso testemunho, daquilo que nós somos capazes de fazer e que muitas vezes nós não nos rendemos. Tem um testemunho também do Rio Grande do Sul. Muitos de nós somos testemunha desse ocorrido, né? Testemunhas vivas, podemos dizer, como Paulo citou lá no capítulo 15, né? Que ele era testemunha, que 500 pessoas foram testemunha da ressurreição do Senhor. Muitos já haviam morrido, mas muitos ainda estavam vivos. E nós estamos aqui para testemunhar o que aconteceu com o Rio Grande do Sul. E se não fosse os brasileiros, os estrangeiros, os americanos, os espanhóis, os italianos, não sei mais quem, para ajudar, todos, né, ajudaram. Muitos de nós contribuímos, ajudamos. Muitos de nós contribuímos com ofertas para ajudar na construção de igreja, levantar casas, muitos sem casas. Muitos irmãos saíram daqui. Eu comuniquei aos irmãos que tinha irmãos saindo daqui do Brasil, daqui de Brasília, indo para lá para reconstruir a Igreja Batista. Então, é a mão misericordiosa do Senhor, através desses corações que se abrem para a obra do Senhor. E é todos os dias, irmãos, dramas, restaurações, circunstâncias, elas vão acontecer diariamente. No capítulo 16, no verso 2, Paulo diz assim: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajudar, conforme a sua prosperidade, para que se não ficam as coletas quando eu chegar, de acordo com a sua condição, de acordo com a sua prosperidade, de acordo com o que o seu coração disser. É você e o Senhor. A nossa santificação, nosso crescimento, sou eu e o Senhor. Por mais que você ore por mim, por mais que você interceda por mim, por mais que você me instrua, por mais que você diga como eu devo agir, eu não vou agir se eu não tiver um relacionamento com o Senhor, se eu não trouxer o céu para a minha vida, se eu não trouxer o céu para a minha casa, se eu não trouxer o céu de prosperidade para mim, eu não posso ajudar o meu próximo, porque eu não entendo isso, eu não tenho a capacidade de entender. Então, é o meu relacionamento com o Senhor, e é um dever fazer parte do culto de adoração. É Paulo dizendo isso. Está aqui, ó, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que
uma forma organizada, disciplinada, de acordo com a sua condição, de acordo com a sua prosperidade. Não é dê tudo o que você tem, é dê o que você pode dar. E Deus vai multiplicar, porque a ação é do Senhor, a obra é do Senhor. Não foi assim que Paulo terminou o capítulo 15? A obra do Senhor não é em vão. Nossa confissão de fé e a nossa espiritualidade com o Senhor, quando nós doamos, quando nós estendemos a nossa mão de misericórdia. No capítulo 16, versos 3 e 4 diz assim: e quando tiver chegado, mandarei-os que por carta aprovardes, a igreja aprovardes, para levar a vossa dádiva ou a oferta a Jerusalém. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Paulo evita suspeitas, ele tem integridade. Então ali ele está dizendo: igreja, crie uma comissão para levar este volume de dinheiro, né, até Jerusalém. Eu sou missionário, eu sou um simples missionário do Senhor. Eu estou aqui para dar um recado a vocês. Mas é vocês, Igreja Batista da Vitória, é vocês que vão decidir como entregar essa oferta, de que forma vai entregar. Então, é vocês que vão decidir, não sou eu, mas é vocês. A minha parte aqui é dizer para vocês como que vocês devam, né, colocar para a igreja, que a igreja lá de Jerusalém está com necessidade, mas é vocês que vão decidir de que forma e quanto vai ser, né? Qual o valor vai ser. Aqui no versos 5 e 6, Paulo diz assim: irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar. E bem, pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for. Paulo está nos ensinando aqui, irmãos, a respeito do tempo, como eu devo organizar o meu tempo, né? Nós trabalhamos, nós temos filhos, nós temos casa para cuidar, nós temos empresa para cuidar, e temos igreja como responsabilidade espiritual também. E como você organiza o seu tempo? Então, Paulo é organizado e ele está trazendo isso para nós. Então, é uma oportunidade de você organizar o seu tempo. É a sabedoria do uso do meu tempo. Paulo está nos instruindo aqui nesse texto. É um princípio cristão nós termos organização de tempo, né? O culto é 7 horas, eu posso atrasar? Posso, mas não pode ser todos os cultos, né? Eu tenho um compromisso na igreja, eu firmei um compromisso, então eu vou cumprir o meu compromisso. Irmãos, eu não posso, infelizmente desta vez, eu não posso. É uma organização do meu tempo. Irmãos, eu tenho um compromisso na minha casa, eu vou receber meus visitantes. É um compromisso com a minha casa, com o meu tempo, a organização. Então, Paulo nos dá esta oportunidade de organização. E Paulo também nos ensina o planejamento. É muito importante que nós tenhamos planejamento de vida, né? Então, isso é importante para que nós temos crianças e nós fazemos planejamento com elas. E nós adultos também temos que ter planejamento. E Paulo está dizendo isso, porque ele tinha, como missionário, ele tinha planejamento. Então, Paulo planeja a viagem a Corinto. Paulo é um missionário. E ele aqui está dizendo que ele precisa de parceiros. Então, ninguém trabalha sozinho, irmãos. Quando nós temos generosidade de compartilhar, nós sabemos qual é a nossa posição. Então, aqui Paulo está dizendo, olha, eu sou um missionário. Então, em cada igreja que eu vou, eu preciso de oferta dos irmãos para continuar pregando o Evangelho. Porque foi para isso que o Senhor veio até mim, para falar de Jesus Cristo.
Cristo. Então ele tinha um propósito de vida, ele tinha um comando do Senhor para a vida dele, e ele entendeu isso. E ele está nos orientando sobre o planejamento de vida para nós também, como cristãos. E o mais importante que eu vejo aqui, sobre a orientação do Senhor, porque Paulo está dizendo, aqui no versículo 7, ó irmãos, porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo. Ele queria ficar mais tempo com aquela igreja, se o Senhor o permitir. É uma condição, irmãos. Paulo não está dizendo que ele vai. Irmãos, me aguarde aí que eu estou chegando. Porque Paulo era um missionário e ele dependia das ofertas da igreja para ele poder viajar. Então ele era organizado. E ele está nos trazendo isso hoje, né? A igreja ela está fazendo a reforma, mas a igreja estava organizada para iniciar a reforma. As ofertas é um braço de misericórdia nosso, a igreja. E nisso a gente pode citar vários outros projetos, né? A terceira e última verdade, irmãos, deste texto maravilhoso, a carta de Paulo aos Coríntios, todas duas são extremamente ricas para as nossas vidas. Relacionamentos é muito importante. Nós não vivemos sem relacionamentos. E nos versos 10 a 24, Paulo faz questão de valorizar esses relacionamentos, né? Valorizar as pessoas. Nós precisamos também, irmãos, de inteligência emocional para nós lidarmos com pessoas. E Paulo está nos dizendo isso aqui nos versos de 10 a 24. Porque se nós não tivermos inteligência emocional para lidarmos com irmãos que pensam diferente de nós, que agem diferente de nós, nós não vamos ser uma única igreja, né? A igreja do Senhor é a igreja do Senhor, não é a igreja da irmã Viviane, né? As crianças dizem, eu vou na igreja do meu pai, né? Mas criança, ela é inocente, mas o adulto, ele sabe que a igreja é do Senhor e nós vamos ensinar para ele. Então aqui nós somos únicos, a cabeça é Jesus Cristo. E Paulo está instruindo muito bem a igreja nesse sentido, que nós devemos ter inteligência emocional, tanto como líderes, né? Líderes que estão se formando agora para 2026. Vocês vão ser líderes e vocês vão ter liderados. Então vocês precisam ter inteligência emocional, como nós temos nas empresas, no mundo secular. Hoje é muito citado, né? Lá na empresa onde eu trabalho, isso tem curso o tempo todo sobre isso, é cobrado o tempo todo para a liderança, sobre inteligência emocional. Então não existe mais aquele chefe, né? Aquele chefe tacanho, mas existe o líder, aquele que sabe conversar, aquele que sabe dialogar, aquele que sabe direcionar. Então, na igreja não é diferente, irmãos. Paulo está nos ensinando isso. Saber lidar com pessoas é o mais precioso. Nós podemos ter, irmãos, um templo lindo, bem pintado, bem organizado, cheiroso, um banheiro cheiroso, limpinho, mas se nós não soubermos lidar com pessoas, que é o mais precioso, a igreja ela morre, né? Ela se desfaz. Então, quando eu venho à igreja, eu estou precisando dos irmãos, eu necessito dos irmãos. Quando eu me converti, eu era a única na minha casa, né? Eu sou a primeira convertida de uma geração, irmãos. Eu tenho vó que faleceu aos 92 anos e eu tenho tios, eu tenho mãe, eu tenho tia, eu tenho irmão, eu tenho filhas e eu sou a primeira de uma geração enorme, enorme. Então, para a honra e glória do nosso Deus,
O Senhor me escolheu. Eu tenho filha convertida, eu tenho filhas amadas, mas que precisam estar aos pés do Senhor, e eu não me canso. Minhas orações são há 25 anos, é diária, e é assim que a gente deve agir, é dessa forma que nós devemos agir. E eu fui acolhida por uma igreja, e eu fui acolhida por irmãos. Hoje eu estava na igreja do município de Tororó, que é uma igreja que era uma congregação. Hoje ela já caminha sozinha, ela está totalmente desligada da igreja batista do Cruzeiro Novo, e lá tiveram vários batismos hoje, com a igreja que é congregação da igreja de Tororó. Eles já estão, né, sustentando uma outra igreja no ABC. E a igreja do ABC é uma igreja pequenininha, uma igreja ainda que precisa de estrutura. Então eles trouxeram os irmãos para fazer o batismo lá. E teve um grande almoço, o pastor João estava lá, mandou um grande beijo para o senhor, né? Que irmão manda beijo, né? Um grande abraço. A irmã Beth mandou para a irmã Bia, que eles são muito conhecidos. E a igreja também saudou os irmãos com a graça e a paz de Jesus Cristo. E lá tinham várias igrejas presentes, irmãos. Igreja do Lago Sul, do Lago Norte, igreja lá do Jardim Botânico, igreja do Riacho Fundo, igreja de Taguatinga, irmãos que saíram de Taguatinga. Então tinha várias igrejas lá presentes, porque a igreja é uma só, os irmãos é um só. Quando Paulo fala lá em Romanos, né, saudando que Áquila, que Priscila saúda a igreja, é porque tanto faz se eles estão em Roma, se eles estão em Corinto, se eles estão em Filipos, não importa, irmãos. Nós somos o corpo de Cristo. Amém por isso? E Jesus foi o maior nessa área de relacionamentos, né? De perdoar, de orientar, de amar, né? Amar o próximo, amar aqueles que eram agressivos. E Jesus nos ensinou isso nos textos preciosos aqui do Novo Testamento. Aqui no verso 10 e 11, Paulo diz assim: e se for Timóteo, veja que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor como eu também. Olha como Paulo é generoso, irmãos. Ele está reconhecendo, né, um discípulo dele. Está dizendo: olha como Timóteo, irmãos, é precioso, ele vai aí. Então, cuida dele, porque ele é um pouco doente, ele é um pouco necessitado de carinho, de afeto. Então, cuida dele, por favor, né? Então, Paulo está indicando Timóteo, mas se preocupa com ele, com cuidados, né? Porque ele sabe pregar, porque ele aprendeu com Paulo, mas ele precisa do carinho, ele precisa do braço generoso da igreja. A obra de Deus não é limitada, irmãos, pela idade. Não é. Nós temos muitos jovens pregando o Evangelho. Nós temos muitos jovens na Igreja Batista da Vitória, iniciando o seu caminhar. Valoriza. Não existe para o Senhor, não existe idade. O Senhor converte desde pequeno, né? É ao trazer. Quem me dera, irmão, se eu trouxesse, né? Se eu tivesse esta oportunidade de trazer as filhas à igreja, porque é desde criança que eles ouvem, mas é na maturidade cristã que nós entendemos a graça redentora do Senhor. Então a conversão, ela vem verdadeira, ela vem com a maturidade. Ele vai aprender o Evangelho, ele vai aprender as palavrinhas, ele vai aprender o cantar, o caminhar desde cedo. Mas é na vida adulta que ele vai entender as circunstâncias, os dramas, a oferta, o amor de Deus para com a sua própria vida e como ele é útil na obra do Senhor. Amém? Por isso, no verso 12, Paulo diz assim:
E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe ofereça boa ocasião. Naquele momento Apolo não queria, mas Paulo, como um grande líder e respeitoso, amoroso, porque ele aprendeu com o maior e o melhor, que é Jesus Cristo. Então Paulo era um líder, ele era um motivador, ele era respeitava os sentimentos dos outros. E é importante este aprendizado, irmãos. O tempo do irmão. O irmão talvez não entenda como você entende. Repita 10 vezes, repita quantas vezes for necessário, né? Os irmãos não têm o mesmo crescimento espiritual que os outros. Entenda isso, né? Ajude-o, discipule-o se for necessário, oriente-o se for necessário, mas estenda a sua mão para esse irmão. E construindo, né? Paulo estava construindo pontes de obreiros, e que é importantíssimo, irmãos. É grandioso isso. Então Paulo, ele trabalhava para a obra. Então ele estava indicando as pessoas, e mais dizendo, né? Cuide delas. E para nós concluirmos, irmãos, aqui no capítulo 16, no verso 13 e 14, que é a nossa divisa, né? Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos vós varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Então eu tenho algumas perguntas para os irmãos. Não precisam responder não, viu, irmãos? Não respondam não. Mas coloque no seu coração. Se os irmãos esquecerem tudo que foi dito aqui atrás, mas os irmãos recebam, né, como uma bênção, como uma continuidade da obra do Senhor para a vida dos irmãos, porque essas perguntas eu fiz para mim e eu dedico com muito amor e carinho aos irmãos. Quais as oportunidades que Deus abriu a você para ajudar? Você está investindo no que realmente importa? Enquanto aguardarmos a volta de Cristo, o que estamos fazendo? Nos preocupamos verdadeiramente se estamos firmes na verdade? Estamos preocupados com os perigos espirituais? Sou uma pessoa de fé? Sou forte em Cristo? Sou corajoso? Verdadeiramente eu me preocupo em ser generoso, ajudador, conciliador, amoroso, ou deixo para os outros fazerem? Fica para os irmãos. Eu queria finalizar com, não vou ler o texto todo, mas quero fazer uma menção desse texto 16. No Salmos 49, irmãos, depois os irmãos leem Salmos 49. Vou ler o verso 1 e 2, que diz assim: ouve isto, vós todos os povos, inclinai os vossos ouvidos, todos os moradores do mundo, quer humilde, quer grandes, tanto ricos como pobres. A minha boca falará da sabedoria, até o 2. Ouve isto, vós todos os povos, inclinai os vossos ouvidos, todos os moradores do mundo, quer humildes, quer grandes, tanto ricos como pobres. E vou ler o 17, que diz assim: porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Este texto de Salmos 49 também é um texto de instrução. É um dos poucos textos de instrução e não de louvor a Deus. Eu faço um paralelo ao capítulo 16 de Paulo, porque Paulo estava nos dando uma instrução de amor de Jesus Cristo ali para a nossa vida, né? Para o nosso dia a dia. E aqui o salmista também,
está nos instruindo que seja rico, seja pobre, seja grande, seja pequeno, nada nós vamos levar. Então, toda boa obra, como Paulo disse, ela não é em vão. Tudo que os irmãos vier a fazer e tudo que os irmãos vier a dedicar ao Senhor, né, no altar do Senhor, não é em vão. Então, nestes dois textos, irmãos, de Paulo e Salmos, são preciosos para nos ensinar, né, e nos instruir que o mais importante não são os nossos projetos, mas os planos de Deus para a minha vida e para a sua vida. Deus quer que nos sintamos amados por suas instruções e não cobrados por Ele, porque Deus é Pai, Deus é amoroso, mas Deus quer que nós aprendamos, irmãos. Jovens, Deus quer que você aprenda que Ele tem muito a nos instruir e Ele quer que nós aprendamos através da sua palavra. A nossa vida está escrita aqui, neste livro, irmãos. E da mesma forma que estes textos tocou a minha vida, eu espero que toque a vida dos irmãos também. Amém? Obrigada mais uma vez, amada igreja. Gostaria de orar com os irmãos. Podemos? Amado Deus, Pai querido, Pai de amor, Pai de misericórdia, Pai de bondade, obrigada, Senhor, pelas suas instruções. Normalmente, Senhor, nós nos esquivamos, muitas vezes nós deixamos para lá, nós deixamos que os outros, né, façam a obra, nós deixamos que os outros façam algo que o Senhor instruiu a igreja, mas nós desejamos, meu Pai, de todo o nosso coração, com interesse de coração, que o Senhor nos instrui diretamente, que o Senhor fale aos nossos corações o que o Senhor deseja que nós façamos, que nós possamos ser bênçãos, Senhor, nas nossas vidas e que nós possamos ser bênçãos na vida de outras pessoas, Senhor, que nós possamos ser braços estendidos da sua misericórdia, Pai, que nós possamos entender que o céu está ligado a nós, que nós estamos ligados ao céu através do sacrifício de Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, pela sua bendita palavra. Assim nós nos dispensamos com o teu amor, Santíssimo Deus, em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, pastor. Amém. Obrigado, irmã Viviane Figueiredo. Glória a Deus. Fiquemos em pé, meus irmãos. Palavra abençoada, irmã Viviane, trouxe aos nossos corações, palavra enriquecedora, poderosa, que traz aos nossos corações orientação. E esse mês foi mais um mês, né, em que temos refletido na palavra. Se é algo que nós prezamos na igreja, que Deus preza, que nós queremos, é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é verdadeira, ela é bússola para a nossa vida, né? Ela é um instrumento de Deus para edificar nossa vida, nosso lar, nossa família, nossa igreja, a igreja do Senhor é edificada com essa palavra. Nós louvamos a Deus por cada irmão que tem se dedicado e empenhado em trazer a palavra do Senhor aos nossos corações. Nós vamos cantar, irmão Júlio, o gasofilácio está aqui não, né? Por favor, nos ajude, meu irmão. Eu acho que está na MCM. Está na MCM. Vamos dar oportunidade para que os irmãos possam estar dedicando seus dízimos e ofertas no altar do Senhor. Temos aí nos bancos também um QR Code que o dinheiro, a oferta dos irmãos, os dízimos já chegam na conta da igreja, né? Nova Igreja Batista Vitória. E obrigado, irmão Júlio. Obrigado. Tá ok. Enquanto nós cantamos,
Senhor seus dízimos e ofertas, e nós vamos estar orando. Nesse período que nós mudamos para cá, nós temos chamado os irmãos para vir aqui à frente, justamente pela questão do espaço. Mas aí onde os irmãos estão, os irmãos já se colocam dentro de Deus para orarmos e abençoarmos os irmãos com a palavra de Deus, com as orações. Marcou nossas vidas com sua alegria, sua simpatia. Eu quero pedir a irmã Lidalva que nos leve a Deus nessa oração, encerrando o culto. A paz do Senhor, igreja. Amém. Estou muito feliz em estar aqui na igreja Batista. Cheguei quarta-feira, mas nunca eu esqueci dessa igreja. Sempre orando pelo pastor, pela sua esposa, pela igreja, né? E por tudo que se passa aqui, entendeu? E agora nós vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, para te agradecer, meu Pai, o que foi, Senhor, ensinado aqui pela tua filha, Pai. Senhor da glória, maravilhoso, Senhor, quando nós, Senhor amado, damos ouvido à tua palavra, Senhor. Oh Deus maravilhoso, para nós aprendermos, para nós estarmos atentos à tua palavra, Pai. Deus maravilhoso, abençoa o pastor, abençoa sua esposa, abençoa a igreja, Pai. Abençoa essa construção, Senhor, que está feito aqui, Senhor.